Então, A gente vamos voltou começar. nas férias e o aplicativo atualizou, tá diferente. Né? Então, gente, vamos lá. A gente conversou no final do ano algumas coisas interessantes, né? Deixamos, Bom dia. assim, questionamento. Bom dia. Deixamos questionamentos sobre evolução. Bom dia. Questionamentos sobre evolução. E deixamos aí, no final, perguntas para serem respondidas durante nossos estudos, né? Da nossa elevação, da elevação destes que vamos estudar, como que foi, a vinda deles para cá. Tudo isso é trânsito de experiências que nos levam a Deus, que nos conduz a Deus. Todos nós passamos por esse trânsito das idiosincrasias, né, que a gente comentou, da nossa organização, dos costumes, dos hábitos, que lentamente vamos nos libertando para a vida maior. Sem poeiras do passado, sem as poeiras que construímos ao andar na nossa trajetória. Então, nós estamos iniciando aqui uma análise, né? Uma análise desse trajeto, né? Do trajeto não só o nosso, mas de outras participações de almas nesse mesmo caminho. Alguns já alcançaram um pouco mais de esclarecimentos, outros ainda estão muito atrás da interpretação, do conhecimento, mas estamos num tempo só de nos diferenciando apenas das condições evolutivas. Só isso. Estamos no tempo de Deus, no tempo eterno. Nunca deixaremos de existir e nunca o nosso princípio deixou de ser. Então, estamos falando de Deus, né? Estamos falando de uma inter-relação com o Pai Maior. E a gente tem um cenário. O cenário é a nossa evolução, os nossos trânsitos em planetas, em oficinas, para sermos espíritos sublimes e eternos no trabalho. Cada vez que nos aproximamos mais para Deus, nós temos que ser candidatos ao trabalho. A alegria, a felicidade é o trabalho. Quando a gente descobrir isso, né? Que o trabalho é a felicidade, a ocupação é a ação, é o bem, é o amor em ação, seremos felizes. Mas enquanto resistimos às paixões, nós somos muitas vezes infelizes. Considerações, por favor, de todos, de alguns, nesse início de jornada. Estão animados? Bom dia, bom dia. Eu queria considerar que Bom dia. fez falta demais esse encontro com vocês. Como a gente aprende, como a gente se fortalece nesse momento tão importante aí de tanta elucidação, né? Uma benção. Cuidado aí na direção. Não, estou aqui no condomínio, estou devagarzinho, estou aqui a 30. Tá bom. Tá ótimo. Nós estamos vivendo um momento de transição, eu não sei nem se é o ápice, mas é o começo do ápice, né? É o começo de uma revolução, uma reviravolta. Então, eu vou falar o que eu estou sentindo aqui dentro de mim, nesse momento pelo qual nós estamos passando. A necessidade de estar sempre ligada no alto, no plano maior, porque não está sendo fácil e não vai ser fácil,
E a esperança e a fé a gente não pode deixar esmorecer de jeito nenhum. Isso. Vem muita coisa por aí que não é dito, até mesmo para não causar uma comoção, né? Mas nós vamos ter, agora que nós vamos provar o resultado do que temos aprendido. No equilíbrio das emoções e no equilíbrio espiritual. Então, esses estudos têm sido, eu acho que têm sido assim, de muita importância, porque a maioria está vivendo numa forma, porque não tem assim, rudimentos desse conhecimento, a maioria não, né, tem a consciência em si da vida espiritual, mas não voltou para isso ainda está dormindo. E nós que temos um pouquinho de conhecimento, nós que vamos ter que segurar a barra disso aí, dentro do lar, do trabalho. Não será fácil. Não está sendo fácil. A gente pensa muito assim, eles viveram, eles passaram por isso, né? E nós ficamos assim, achando que nós vamos sentar no camarote e ver a história passar. Não, nós fazemos parte da história, nós teremos a nossa história, nós temos que resolver as nossas faltas, as nossas falhas, e temos que nos proporcionar a evolução com tudo isso. E para isso, a lapidação é muito difícil, né? A lapidação, ela é árdua e nós temos que passar por ela. Tirar as impurezas, os pensamentos errôneos, as injustiças que fazemos com os outros, muitas vezes, isso vai ter que ser eliminado. As nossas arestas do passado. Isso dói. Isso tem que ter dinâmica para poder burilar. É o que nós vamos passar, o que nós estamos passando. Mas a gente passa, porque Deus dá força para cada um de nós, porque Ele não dá fardo em excesso nos ombros frágeis. Não dá. Só dá condições para a gente, no momento certo, fazer e desenvolver. Né? Então, vamos ao nosso... Daniel, pode. Ouvindo a fala da Leila, e eu fiquei pensando o seguinte, eu sempre nas minhas orações eu peço que eu tenha clareza, né, para entender, compreender o que é certo, o que é equilibrado, o que é justo. Isso é bem forte, né? Outro dia eu estava fazendo essa oração no grupo, uma moça falou assim, nossa senhora, tipo assim, é demais para mim. Mas por que eu fico agora, assim, a minha reflexão em cima disso? Claro que é porque a gente começa a perceber, eu vou usar um pleonasmo, que a gente começa a perceber percepções diferentes do que é certo. E aí a gente fica, meu Deus, será que eu que estou errado? Então, assim, assim, cada um no seu tempo de percepção, né, de compreensão da vida. E aí a minha reflexão em cima disso é o seguinte, a gente está tão arraigado nas nossas paixões, né, no nosso egocentrismo, né, no nosso egoísmo mesmo, né, que a gente cria o certo. Eu acho que aí é que é o problema. Porque aí cada qual cria o seu mundo do que é justo, né? O que é justiça, né? E ainda coloca a justiça em nome de Deus. E aí o problema todo é esse. Que aí a gente fica brigando dentro de um contexto que a gente está perdido, né? E, assim, a gente não consegue se interiorizar a questão. Está lá, está aqui, ó, tá dentro de cada um de nós essa centelhazinha que a gente sabe o que é certo. Mas aí, de repente, nós começamos a brigar, porque cada um vê o que é certo, equilibrado e justo. E aí é que eu acho que nós estamos vivendo um momento onde nós temos que ter muita, mas muita tranquilidade, principalmente para ficar calado, quando a gente não consegue, né, se colocar. É quando a gente está com dúvida mesmo, né?
eu acho que realmente a gente está vivendo um momento muito difícil e esse momento aqui, né, que o Guilherme falou, nos ajuda a ter um pouquinho de, né, um pouquinho, né, porque cada um está dentro da sua percepção, cada um tem a sua forma de interiorizar, né, os conhecimentos, né, dentro da nossa capacidade perceptiva e tudo. Cada um de nós estamos no momento. Então, quando a gente não consegue entender, quando a gente não consegue ter certeza, acho que o melhor mesmo é a gente entrar em prece e ficar calado, sabe? Eu acho que esse momento é o momento da gente mais ficar calado. E vibrar, nós acreditamos em energias, em vibrações, então vamos vibrar, vamos ver se a gente consegue conseguimos nos conectar com o alto, pelo menos para a gente ter um pouquinho de percepção do que é realmente esse equilibrado e justo. Isso. Em Daniel, Sim. deixa eu dar um palpite também, já que estamos no início do nosso ano letivo, né? Sim. Em Francisco, eu acho que um dos grandes problemas que nos acontece é que, você falou, cada um de nós tem a sua verdade, cada um de nós acha que está certo. Mas eu acho que muito mais sério do que isso é que, além da gente se considerar o dono da verdade, a gente quer e acredita que os outros vão resolver os nossos problemas. E enquanto a gente pensa assim, nós estamos deixando passar as oportunidades de aprendizado, porque quem vai ter que resolver o meu problema é o Amaro. Não adianta eu querer que outro resolva. Então, eu vejo as coisas de acordo com a minha verdade. Agora, se as coisas que me acontecem, eu as aproveito para o aprendizado e crescimento pessoal, ou seja, eu estou trabalhando. O Daniel meu falou, ó, nós precisamos trabalhar, porque o trabalho não é só trabalhar para ganhar dinheiro. Qualquer coisa útil, qualquer ação útil é trabalho. Então, cada um vai enxergar as dificuldades de acordo com a sua visão e as suas necessidades. Então, se você vê um determinado problema, opa, está aqui uma oportunidade de eu aprender a fazer isso ou fazer aquilo. Se eu aprendo, eu passo. Se eu não aprendo, eu vou continuar esperando que os outros venham trazer essas oportunidades para mim e o tempo vai passando. Isso mesmo. Isso mesmo. A gente tem que aprender a enxergar todos os ângulos de uma verdade, para que a gente raciocine nela, encontre a lógica dela. Porque se a gente cria uma verdade própria, nós criamos um vício sobre determinado conceito. Achamos que aquele conceito é o verdadeiro. Não abrimos para outras visões, para outras posições que são tão importantes para somar na sua interpretação. Então, o ângulo da doutrina, quando você vê uma obra dessa aqui, ele se abre. Nós temos um 180 graus, e 360 depende da evolução, mas a gente consegue, sim, ampliar esse ângulo até o 180. A gente consegue relacionar as coisas do mundo, as coisas que estão à nossa volta, falando a verdade. É isso. Vamos em frente. Tem mais alguém que queira falar? Em cima do que a Francisca falou, eu não esperava que fosse chegar tão perto da gente tantas diferenças, porque até então a gente via povos de outros países com outras tradições, outros hábitos que diferenciam muito da gente, opiniões que não passavam nem perto da nossa. Agora a gente está vendo dentro da nossa casa divergências muito grandes de opiniões. E é uma prova muito grande,
eu acho uma prova muito grande de relacionamento, de tolerância, aonde essa semana mesmo me questionei o que eu vou fazer. Quando você vê, às vezes, até a mãe que te gerou fazer uma postagem de algo que você fala assim, não bate com meu conceito, com a minha ética. Aí, o que eu faço? Eu falo com ela ou eu me calo? O que o tio Daniel faria nessa hora? Eu fiquei me perguntando. O que o Chico faria? O que Jesus faria? Eu Ô, pensei, Guilherme, eu analisei até as posturas de Jesus, porque Jesus era paz e amor, mas o cara meteu o chicote na galera que estava fazendo coisa errada no tempo de Deus. Eu fiquei me questionando. O silêncio é melhor? Ou eu tenho que pôr a palavra, a minha ideia em função? Eu fiquei perdido. Mantive o silêncio até então. Porque as diferenças chegaram entre nós, dentro da mesma família. É uma prova dura. Ainda estou me questionando qual postura é melhor se tomar. Eu estou tolerando o silêncio com muita dificuldade. ô, Guilherme, eu me faço essa mesma pergunta todos os dias. E eu tive duas respostas. A primeira, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E a segunda resposta que eu tive foi homens de pouca fé. Foram as duas únicas respostas que eu tive. E assim, foi o suficiente para eu poder pensar e responder os meus próprios questionamentos. Ô, Guilherme, só para a questão Então do você se calou. silêncio, só a questão do silêncio aí, eu gostei muito da tua reflexão. Assim, quando eu falo que a gente tem que ficar calado, você tem que ficar calado quando você está com ouvidos mucos. Você tem que ficar calado quando você está com ouvidos mucos, né? Quer dizer, com ouvidos que não te escutam. Não adianta, porque é como se você tivesse em paralelos de vidas diferentes. Então, assim, eu acho que só há desgaste. Agora, se você tiver ouvidos que te questionam e que você está questionando, aí eu acho que a conversa é proveitosa, mesmo que seja um pouco dura, né? Até mesmo porque, às vezes, até o seu lado muda, né? A sua percepção muda. Mas quando os ouvidos são mocos e só vai trazer desarmonia, ninguém vai te ouvir, entendeu? Então, assim, isso que você vive, né, que você exemplificou, eu vivo, eu acho que a grande maioria de nós vivemos isso. Então, a única coisa que quando chega no momento assim duro, né, assim, que no meu caso, da minha família, né, pessoas próximas que eu amo, né, a única coisa que nós pedimos é o seguinte: vamos ficar em silêncio na hora que estivermos juntos com ideias diferentes. Porque senão a gente perde a única coisa que nós temos, que é o respeito e o amor que temos um pelo outro, porque ninguém está se escutando. E aí, graças a Deus, a gente está cumprindo isso. Até postagem, a gente pede que não postem em lugares onde o outro está vendo. A gente pede esse respeito. Porque senão a gente vai perder a única coisa sagrada que nós temos. Porque tem hora que você não dá conta. Então, quando você não dá conta, aí sim eu acho que... Mas tem a questão, se tem o questionamento aberto para discussão entre duas pessoas que estão se escutando, aí sim eu acho que tem que conversar assim, porque é assim que a gente cresce. Não é o que acontece agora, nesse momento nosso. Nós estamos com ouvidos mocos de todos os lados. Gostei, Francisco. Você escuta o que quer. Você me ajudou. Gostei. E, às vezes, o silêncio fala muito mais alto do que muitas palavras. A gente tem que usar o código na hora certa. Palavra é um código. É um código que você usa para a transmissão de um conhecimento. Mas se as suas ações forem conhecimentos constantes, exemplificados, você está ensinando a todo tempo. Na hora certa, dará como adubo, né, numa planta que está à sua volta, os resultados. Então, é preciso ter muita cautela, porque nós não podemos invadir muito o terreno do vizinho.
Quando você entra no terreno dele, ele não gosta, como não gostamos que entre no nosso terreno, no nosso quintal. Então, a invasão, muitas vezes, do pensamento, da privacidade de alguém, ela deve ser mensurada. Bater na porta, com educação, posso entrar, posso falar, ver a hora que pode ser falado, porque são almas milenares. Não podemos esquecer que filhos, aqueles todos que nos envolvem, são almas milenares. Tem pensamentos solidificados. A tentativa da reencarnação é para tentar, com exemplo, a mudança. A gente que pensa errado desde o início, pensamos que estamos criando almas perfeitas. Nossos filhos são sempre os nota 10, né? Sempre são os melhores. E muitos dos pais falam, meu filho tirou em primeiro lugar. Sempre a gente quer colocar o nosso filho melhor do que o outro. E não é, né? São almas que estão conosco, da mesma forma que estão nas outras casas, estão nos outros caminhos. Se compreendendo isso, dá tudo certo. Sem briga. Vamos então lá, né? Vamos iniciar a civilização egípcia, mas a gente tem que fazer alguma consideração aqui dessa passagem dos capelinos, que foi muito importante para a Terra e muito importante para eles. A gente viu tudo isso, que foi uma permissão de Jesus para que viessem à Terra para a progressão deles, e progressão ajuda para nós que estávamos aqui, a nossa comunidade terrena. Talvez tenhamos origem também de fora, mas não podemos garantir quem são aqueles que vieram de outras paragens, mas, como Emmanuel coloca nas novas mensagens, a maioria originárias daqui mesmo, do progresso daqui mesmo. Daniel, Mas, oi. O que eu anotei aqui, que a gente só leu o último item, nas promessas do Cristo. Pelas as minhas Isso. anotações aqui, a gente voltaria nesse item aqui, as promessas do Cristo. Podemos voltar, sim. E a gente só leu, eu pelo menos entendi que seria esse compromisso. A gente leu e voltaríamos aqui. Então vamos lá. Foi isso mim, mesmo, né? Foi combinado. Então foi. Já estou querendo porque avançar. Tem muita coisa importante aí que a gente não discutiu. Né? Então vamos lá. Principalmente a vinda dos capelinos, que está muito ligada a nós agora nesse momento de transição. Acho que é importante a gente saber. Então vamos lá. Se falar assim, vamos voltar no início, eu tenho o maior prazer, lá no início. Não estamos perdendo tempo, estamos ganhando tempo. A gente sabe, né, Amaro? Então, as promessas do Cristo, né? O que nós vimos aqui? Que os capelinos vieram para a nossa terra, antes disso, conversando com Cristo. Cristo recomendou, fez recomendações, isso nós até conversamos já, né? Houve essas recomendações para que isso não foi de um dia para o outro, foram vários períodos de conversa, de preparação. Até a gente falou, né, que realmente isso já era um plano de Jesus e os emissários que coordenavam capela. Se tivesse que ter outro ambiente para que aqueles que não conseguissem avançar pudessem ir para esse outro ambiente. E teria já esse ambiente pré-concebido, que seria a Terra na mesma moldagem daquele sistema que se aproximava das mesmas condições, para que facilitasse essa transição, né? A adaptação perispirítica desses companheiros que viessem habitar o planeta Terra. E assim foi feito, tudo aconteceu,
né? São 4 grandes raças, povos diferentes, classificações diferentes daquele sistema. Então, eles vieram para cá com pensamentos um pouco diferentes, tanto é que nós vamos ver isso aí na linhagem deles, nos estudos que agora teremos, as diferenças de um para o outro. Quais eram as classificações que envolviam cada povo, cada raça. Chegando aqui, se misturaram, né, com o povo da terra, com 2 povos já existentes, né, os asiáticos e os africanos, que já estavam aqui, né, considerando a habitação da terra, compondo a habitação da terra. Isso é o que a gente viu, né, até agora acontecer. Então, as promessas do Cristo, elas vinham assim, bem naquelas sensações, nas emoções expressadas nos capelinos que estavam aqui, principalmente nos egípcios, que eram os mais assim apaixonados pela volta, né? Que a gente vai ver, dentre eles, aqueles que tinham mais paixão de ter deixado um lugar onde conviviam e acreditavam ser a pátria deles. Então, esse primeiro parágrafo aí, ele relata mais ou menos isso, né? Claro que eu estou somando mais alguma coisa aí do que a gente já viu. Que mais? Sobre as epopeias, gente. Epopeias seria o quê? Os poemas, né? Que antes mesmo do Cristo aconteciam anunciando a volta. Todos esperavam a volta de um Salvador. Todos queriam. Os Hoje a gente... salmos, por exemplo. Os salmos, Os né? salmos. Também, né? Sim, sim. Que compunham poemas, né? De saudação, de espera, de uma felicidade. Todo mundo esperava isso. Hoje a gente espera erroneamente pela política, né? Muitas vezes achando que é a política que vai resolver, mas é o coração nosso que vai resolver. Política é apenas um acessório que nos envolve na administração de um povo, simplesmente isso, e que pode dar erro, pode dar acerto, né? São tentativas, tem muito orgulho no meio, né, disso tudo, na representação, na crença daqueles que nos representam, mas é as condições, é aquela frasezinha clássica, né? Todo povo tem um governo que merece. Então, enquanto Por nós isso que não o povo não formos pode ficar calado, né? Porque você coloca o governante lá, mas o povo também tem que ajudar a governar. Né? Quando o povo baixa a cabeça e acha que tem um Deus, né? Aí complica tudo. Mas quando fala muito, você já viu o que dá, né? 2 lados falando, pode ocasionar revoluções, uma série de problemas sociais. Então, existe a hora certa, existe o momento certo, né, para a gente expressar. Existem os representantes exatamente para nos representar. Então, o segredo está na escolha daqueles que nos representam, né, para que numa prosperidade, quando nós nos encontramos na Terra, isso tem que ser muito mais bem observado, para que não haja erro no decurso do nosso planeta para um mundo de regeneração. Conflitos haverá porque há diferentes posições de pensamento, né? Se a gente for olhar aqui, há inúmeras ideologias que nos envolvem. Ideologia é uma falsa verdade, é um falso conceito, vamos dizer assim, cristalizado nas nossas mentes, muitas vezes, para elucidar nossas paixões, as nossas vontades terrenas. Se a gente começasse a olhar um mundo melhor pela moral, o mundo já teria sido resolvido, mas só que não está ainda. Onde a gente coloca uma condição terrena muito abaixo do desejado, porque ela é
realmente mais material, mais preocupações materiais do que espirituais. Com certeza, isso é muito claro. Isso é muito claro. Vamos lá. No terceiro parágrafo, a gente tem aí mostrando a China, né? Mostrando a posição do Egito, da Pérsia, da Índia, das posições que eles tinham da espera de um Salvador. A China tinha lá as figuras de Jesus como Salvador, né? Muitos séculos antes, que a China é considerada uma das civilizações mais antigas, né? Então, nesse antigo, tinha a figura de um Salvador. Existia já uma preocupação de encontrar isso. No Egito, de certa forma, eles esperavam profecias, né? A Pérsia, que é o atual Irã, idealizavam a trajetória de Jesus, então compunham, procuravam idealizar isso, né? A trajetória que Jesus teria ali. A Índia védica, na história conhecida como do Evangelho, a história do Evangelho, né? Teria um ensino muito profundo nos Vedas, né? Que é um texto de informações evangélico, que já tinha, sim, toda o quadro desenhado da verdade. O povo de Israel cantava as glórias, né? Cantou as glórias do amor, exaltava o amor, resignação dos profetas. É nesse texto aí, nesse parágrafo, que vem essa informação, né? Alguma fala aí, pergunta, até agora? Mas É olha só. engraçado, né? Até eu acho que eu levantei essa questão, a importância da gente saber a história, né? Para poder entender tanta coisa. Eu não sabia que a Pérsia é o Irã hoje. Aí já começa a fazer sentido. Olha, esse temperamento, né? Olha o temperamento do povo do Irã. Então, é tudo complicado. Assim, complicado não, está tudo certo, né? Eu falo assim, a nossa falta de conhecimento para ver o que é Emmanuel, né? Um texto de Emmanuel, um livro de Emmanuel. E olha aí, Leila, no parágrafo seguinte, né, da secreta intuição, né, das massas populares. O que tinha nas massas? O que o povo esperava, né? O espírito divinatório, né? Ou seja, algo que viesse para salvar, para iluminar, né? Tinha isso nas massas, desejando algo que pudesse resolver a vida de todos, que era muito sofrimento. Se a gente acha que a gente tem sofrimento hoje com energia elétrica, com água potável, encanada, salubridade, sabe, em comparação àquele tempo, lá na latrina, gente, era coisa que era muito mais difícil. A gente já conviveu certamente com momentos assim, né? E era muito difícil. Tanto é que ninguém quer voltar a isso. Falar assim hoje, ó, quem quer voltar a viver como no passado? É um medo, dá um receio, né? Dá um receio Não quero muito voltar grande. nem no meu passado da infância, com a falta da tecnologia, com a falta do gás, com a falta da eletricidade. Minha mãe, esses dias, o telefone celular dela deu de novo problema, ela ficou apavorada. Fala, meu celular, meu WhatsApp, então, fala, mãe, a sua avó, sua mãe, não tinha nem isso, não tinha nem telefone, mãe.
Ah, mas hoje eu tenho. Antes ela não tinha também. Daniel, não sei se eu entendi direito aqui, mas, assim, a sua fala, quando você fala sobre, tanto na Pérsia como na Índia Védica, etc., estavam aguardando a vida do Cristo, né? Mas esse povo todo desvirtuou, né? Porque hoje nós temos o hinduísmo, nós temos o islamismo, ninguém está com Cristo lá. Nós estamos com uma Índia que está dividida por casta, né? Que é um horror isso, né? Hoje ainda a gente tem castas. Mas essas massas aqui, essas massas aí, muitas delas que eram parte do capela, muitas delas já voltaram, né? Aí ficaram aqueles que têm que ainda aprender, melhorar. Então, se você comparar um povo daquela era com o povo de cá, você vai ver que tinha princípios mais elevados no passado do que no presente hoje. Nem Tá, sempre o até isso eu passado... entendo, mas eles não tinham um nome específico, eles estavam se evoluindo moralmente, até mesmo porque eles vieram para cá para isso, né? Alguns estão até hoje, né? Como eu digo, pisando no barro lá na lama. Mas muitos entenderam, né? Trouxeram a sua contribuição intelectual, né? E compreenderam que a coisa aqui tinha que mudar, eles tinham saudade de casa mesmo, inconsciente, sem saber. Né? Essa saudade que a gente sente hoje, né? Quem não tem saudade de uma coisa que não sabe o que é? Eu, de vez em quando, tenho. Saudade não sei de quê. Eu sei que tem uma coisa que me faz falta. Hã? Melancolia. A Então, e a melancolia gente não sabe de que é, né? Engraçado. Assim, de relações que já tivemos, de momentos bons que já Exatamente. Hoje a tivemos. gente tem essa lucidez, né? Imagino que eles também, até que muitos voltaram já com a sua condição sua condição moral, né? Equilibrada e tudo. Mas muitos ainda estão, né? Pisando nisso e não entenderam, né? A lei do amor, né? Essa questão da lei do amor, gente do céu, como isso é difícil para a gente, né? Como a gente não consegue equilibrar essa coisa do material com o espiritual, com o respeito, com o desprendimento, né? Que coisa, que essa marcar aprenda. Hoje, se a gente... O maior empecilho, o maior entrave para a nossa desencarnação é o nosso apego às coisas, nossas situações que vivenciamos, com família, com trabalho, com a condição financeira que a gente às vezes possa ter. Então, nossa, eu vou perder esse momento de felicidade. Não, você não vai perder. Se a gente tiver a consciência que tudo aqui tem que ficar como legado para as pessoas, exercitar isso, e que o que você fez tem que ser para o bem próximo, você vai, com certeza, se desvincular com muito mais tranquilidade. Mas quando é o sentimento de posse, a gente tem realmente a dificuldade da desencarnação. A gente realmente entra um pouco em pânico quando falamos da possibilidade de deixar o vaso físico. Sentimos um pouquinho de aperto dentro de nós, nas nossas emoções. Né? Inclusive, você falou uma coisa muito importante, que eu acho que eu tenho refletido muito sobre isso. E o meu pai me ajudou a refletir sobre isso. É a questão de posses, né? Que você tem medo de desencarnar, você tem medo de morrer, porque você vai... Só que tem uma coisa que eu, no meu entendimento, eu acho que é um equívoco muito grande da gente, né? Da pessoa que quer acumular bens para deixar para os filhos. Quando você fala deixar para outros, é na sua extensão. Porque eu acho que um dos maiores... Eu acho que isso é um compromisso muito sério que nós levamos para a espiritualidade, é quando nós fazemos isso e deixamos para filhos que não vão trabalhar, para filhos que não vão entender que tem que progredir, tanto material como moralmente. E é o que a gente está vendo nas questões das grandes fortunas que ficam aí. O meu pai viu isso muito rápido, quando ele viu que isso ia ser um problema para a família, ele começou a vender coisas, começou a distribuir.
Aí, como ele já tinha mais de 70 anos, aí pegaram e interditaram ele, mas ele conseguiu, ele não se sentiu humilhado, não. Ele falou, graças a Deus que eu consegui me ver livre de um tanto de coisa. Porque ele entendeu isso, ele falou, eu vou deixar problemas para desarmonia para o resto da vida. E ele fez isso, né? Aí Mas, não, interditaram Francisca, ele. deixa eu te falar, essa questão da desarmonia na família, briga por herança, essas coisas, isso aí depende exatamente da questão da evolução individual das pessoas. Se os pais incentivam, estimulam a criança a ser espiritualmente desenvolvida, você não vai ter esse tipo de problema. Isso eu vejo muito porque eu faço inventário. Então, Cada assim, qual está no seu tempo de compreensão, de evolução moral. exatamente, Não não pode ter adianta certeza não adianta disso, não. falar assim, Essa é uma vamos certeza que impedir, ninguém vamos tem, né? Eu impedir sei. as famílias de deixar herança. Não adianta. Depende muito de cada pessoa. As pessoas vão continuar brigando por dinheiro, vão continuar brigando por herança. Se tiver, às vezes não é nem o dinheiro, às vezes é o valor sentimental. Eu peguei o inventário semana passada, que a casa ninguém quer vender, mas todo mundo quer a casa. Eu falei para eles, então vocês vão mexer com o inventário para quê? Todo mundo quer ver, todo mundo quer ficar com o imóvel, ninguém quer vender, não tem problema, não tem briga, não tem discussão. E todo mundo tem aquele sentimento, eu cresci lá. Eu falei, então para que vocês vão mexer com o inventário? Tá com o imposto parado há mais de 15 anos, vai mexer com isso para quê? Então, assim, depende da evolução espiritual de cada um. Não adianta você querer tirar os direitos das pessoas. Isso é restrição de direitos e liberdades individuais. Verdade. Se tem harmonia desde o princípio, depende muito de como foi coordenado isso. Oi? Mas um problema que eu vejo aqui nesse parágrafo é que tanto os indianos, chineses, persas, egípcios, judeus, eles pregavam, eles esperavam um Messias que fosse resolver o problema deles. A mensagem era a mensagem que era trazida pelos enviados não era para resolver o problema de cada um. Tanto é que os judeus até hoje não receberam o Cristo, eles continuam esperando alguém que venha resolver o problema deles. Assim como nós estamos esperando que alguém venha resolver os nossos problemas. Então, eu acho que o grande recado que o Emmanuel quis dar nesse parágrafo aqui é que, o Messias veio para resolver o problema do planeta, ou seja, é considerar esse pequeno núcleo que existe no planeta Terra, que só vai resolver a partir do momento que a gente resolver amar. Ou seja, é o amor que vai resolver. Não é a posse, não é a herança, não é a autoridade que vai resolver. Ou seja, a mensagem é clara. Amigão, olha para dentro de você, resolva o seu problema íntimo, e a partir do momento que cada um entender essa mensagem e começar a resolver o seu problema, eu não vou estar preocupado com a herança que o meu pai deixou. O meu problema é resolver o meu problema. Então, a herança acaba sendo um meio de aprendizagem para mim também. Se eu for um cara egoísta, eu vou brigar pela casa. Mas se eu já for um cara que já resolvi, que já entendi a mensagem, que é, eu sou um espírito imortal, então não adianta eu ficar brigando por causa da casa. Então, tudo é aprendizado, né, Amado? Enquanto a gente não aprender, não interiorizar realmente essa mensagem, nós vamos estar esperando um Messias que venha resolver o problema da humanidade e eu não vou resolver o meu problema, que é um problema menor em relação ao todo, mas a soma de todos esses problemas menores é que vai representar o progresso da nossa humanidade. Então, eu acho que o recado que o Emmanuel quis deixar aqui, falou, negão, não adianta você ficar brigando, querer resolver o problema do judeu, o problema do chinês, o problema de caça dos indianos. Ou seja, vocês têm que começar a pensar, cada um resolver o seu, que o todo automaticamente vai enquadrar. Eu vejo dessa forma, porque a gente continua esperando o Messias que venha resolver o problema do meu povo, da minha família. E não é por aí.
Olha, nós estamos até terminando, mas aí quem tiver um tempinho, quiser ler a nota de Emmanuel, tem ali tudo isso que nós falamos aqui agora, principalmente em relação ao ter. Então, o Exatamente. Emmanuel, né, já contava com esse tipo de questionamento, e depois a gente dá uma lidinha aí, né, extra aula, extra sala. Essa parte aí que segue da observação, ela é uma informação riquíssima, né? Serve para dar um estudo amplo sobre isso aqui, porque são considerações, assim, importantes, porque vai mostrar um quadro vamos dizer assim, como até começa logo no início, considerações precedentes, devemos ponderar um interstício, ou seja, de muitos séculos. Seria um trecho com muitos séculos de história. Para a gente ter uma noção que a história dos capelinos são 25 mil anos, que temos aí a história deles. Desde o princípio, quando começaram aqui, já o homem presente na Terra, que já estava formado como um homem, eles vieram para ajudar uma composição terrena, né? Então, isso é que vai desenrolar aqui nesse texto. Se quiserem ler agora, nesse finalzinho, pode ler novamente, que já foi lido pelo último estudo que a gente já fez, né? Ele já foi lido. Leia para Mas... nós, Leila. Oi? Eu tinha sugerido ler, cada um ler o seu. Em casa. Tá. Pode ser. Pode Tem ser, muita então. informação aí, ainda mais considerando. Mas né, fizer uma leitura para todo mundo agora, eu acho que facilita depois para cada um fazer sua reflexão. O que você acha? Falta ainda 4 minutos, 5 minutos? Podemos fazer a leitura em conjunto, aí às vezes dá uma Minutos não, né? parada. Minutos. Né? Dá tempo. Então, Vamos começa, lá. depois alguém me segue, pode? Pode. Entre as considerações acima e as do capítulo precedente, né, então está entre essas considerações e o capítulo anterior. Nós devemos ponderar o interstício de muitos séculos. Seria o caso da gente voltar lá e ver né, qual foi o vácuo aí, né? Aliás, no que se refere à historicidade das raças adâmicas, será justo meditarmos atentamente no problema da fixação dos caracteres raciais. Apresentando o meu pensamento humilde, ele é humilde, né? Procurei demonstrar... Antes até de você seguir, ele está falando da fixação dos caracteres raciais, que os capelinos auxiliaram o homem a se formar no próprio corpo. Tá? Existia, vamos dizer assim, um corpo formado, mas que merecia tratos, né, especiais. É o que a gente tem hoje caracterizado como diferentes raças humanas, né? Então, hoje a gente fala do racismo que está presente nas pessoas, exatamente por essas classificações que obtivemos de um mesmo povo, porque o que nos diferencia apenas é simplesmente a cutis, né? A superfície, porque eu não sei se eu comentei aqui, mas assim, até mesmo quem tem aquele vitiligo, né? Vitiligo, né? Você pode ver que quando é um negro que tem, quando é um branco ou um amarelo ou um azul que tem, é mesmo branco, a mesma cor. Ele fica da mesma tonalidade. Então, o que diferencia nós é só a cutis. É o mesmo homem, mesma cor, não existe diferença de cor. Né? Isso nos só incomoda. A tinta mais superficial, é o acabamento ali, ó. É o acabamento. Isso aí, só a tinta. Olha lá. Onde que parou? Alguém vai continuar? Apresentando Apresentando o meu pensamento humilde, procurei demonstrar
as largas experiências que os operários do invisível levaram a efeito sobre os complexos celulares, chegando a dizer da impossibilidade de qualquer cogitação mendelista nessa época da evolução planetária. Por que que isso aconteceu, Leila? Por que que não pôde aquela teoria de Mendel ter sido feita nessa época? Porque ainda o Porque corpo... estava experiência ainda, né? A própria o corpo- célula ainda, né? Os complexos das células, a complexidade das células, né? ainda estava em formação, em transição para um modelo hominal final, né? Vamos dizer assim. Pois é, será que no início, quando a gente leu até o anterior, eu pensei nisso, depois saiu da minha mente? Um espírito altamente intelectualizado, ele encarnou num corpo primitivo? Sim, exatamente. Aí na frente, no próximo parágrafo, vai falar sobre a comparação do metal, né? Ah, Vamos lá, que a gente vai chegar aí, que você vai ver que é como se fosse um uso de uma composição assim, primária, e aquele povo mais adiantado entrasse numa estrutura mais simples para poder influenciar a organização. sim. Mas não se perde a pureza apesar do metal grosso. Vamos lá na leitura que você vai entender. Daniel, mas Oi? deixa só, quando ele diz aqui, ó, impossibilidade de qualquer cogitação mendelista nessa época da evolução planetária, eu entendo aqui o que o Mendel dizia, que havia uma progressão, digamos assim, linear do desenvolvimento. Ou seja, Sim. se o Mendel tentasse aplicar essa teoria dele para esse período, ele não ia conseguir. Por quê? Porque existem muitos saltos, principalmente em função da vinda dos capelinos. Então, houve um salto genético no nosso organismo. Então, ele não ia conseguir identificar isso. Isso Foi mesmo. o que eu entendi. Ele não ia ter os elementos, ele não ia ter os elementos. Biologia, só biologia que ele está dizendo aqui. Biologia, exatamente. Ele não ia ter os elementos de análise, que é o corpo, todas essas informações para montar um sistema, porque ainda faltava elementos. Aos Vamos lá. prepostos de Jesus foi necessária grande soma de tempo, no sentido de fixar o tipo humano. Eu estava fixando ainda, né? Exatamente. Pode continuar. Assim, pois, referindo-nos ao degredo dos emigrantes da capela, devemos esclarecer que, nessa ocasião, já o primata hominis se encontrava arregimentado em tribos numerosas. Então, já estava aqui muita gente. O hominis, lá que é um resultado do homem até aquela hora, já estava em tribos numerosas, já existia muita população, não tinha o Adão chegando. E que surgiu os problemas aí. Não tinha um Adão e Eva chegando nesse momento. Isso aí são povos, Adâmica, a Eva, a gente já estudou isso lá na Gênesis, depois a gente vai ter que retornar isso aí uma hora, né? Depois de grandes experiências, foi que as migrações do Pamir se espalharam pelo orbe, obedecendo a sagrados roteiros delineados nas alturas. Porque essa região era uma região montanhosa, né? Era montanhosa, então é como se fosse sair das montanhas e fosse espraiando para toda a região a reencarnação desses povos. É Então, aqui que a gente acha o elo perdido, né? Conforme o que já tinha sido projetado, né? Isso, exatamente. Conforme o roteiro das já alturas. tinha sido delineado, né? Então já estava tudo combinado, né, Leila? Jesus com a sua equipe, os crísticos, né? Quanto ao fato de se verificar a reencarnação de espíritos tão avançados em conhecimentos,
em corpos de raças primigênias. É aí que, né, Primárias. primárias. Primigênia seria primárias. Não deve causar repugnância ao entendimento. Porque eu pensei logo que é avançado intelectualmente num cérebro ainda enorme, né? Numa máquina, num computador de 20 por 20. É o mainframe lá, né? Até chegar no chip. Pode continuar? Alguém quer continuar? Às vezes alguém quer continuar. Você está no fim, pode ir. Pode continuar. Estou olhando onde eu estava. Lembremos-nos de que um metal puro, como o ouro, por exemplo, não se modifica pela circunstância de se apresentar em vaso imundo ou disforme. Viu? É isso aí, né? Aqui que você falou. Um ouro não vai, um ouro, que é um metal, não vai perder a essência se ele misturar, né, com certas falta de condições, em um vaso imundo. É o lírio no pântano, né? Isso, exatamente. Toda oportunidade de realização do bem é sagrada. Quanto ao mais, que fazer com um trabalhador desatento, que estraçalha no mal todos os instrumentos perfeitos que lhe são confiados? Seu direito... Você vai falar? Não, pode falar, pode continuar. Seu direito aos aparelhos mais preciosos sofrerá solução de continuidade. Né? Nós falhamos aí, tem que ficar repetindo, né? A educação generosa e justa ordenará a localização de seus esforços em maquinaria imperfeita, até que saiba valorizar as preciosidades em mão. A todo tempo, a máquina deve estar de acordo com as disposições do operário, para que o dever cumprido seja caminho aberto a direitos novos. Estou fazendo comparação aí, né? Primeiro, educação é a palavra-chave para a gente entender aqui, né? É um processo de educação, como foi dos capelinos, usando um sistema antigo, mas que estava dando resultado, ia dar muito resultado, porque existia a limitação, né? Eles não tinham mais aquela liberdade que tinham no seu planeta de origem. Isso é muito difícil. É quando você aqui está e perde uma condição que você tem para viver num lugar onde você perde todas aquelas condições e você vai ter que se adaptar. Mas aquilo ali é um processo de educação. Te força a ver certos lados que você não via, né? Então, te força numa nova condição, a verificar preciosidades do conhecimento. Então, é assim que eles vieram para a Terra. A todo tempo, a máquina deve estar de acordo com as disposições do operário, para que o dever cumprido seja caminho aberto a direitos novos. Na verdade, você dá estabilidade ao corpo. Hoje, o caso da depressão, por exemplo, por que ela existe? Você passa a vida inteira maltratando o corpo. Aí depois, lá na frente, o corpo te devolve tudo. Você tem que manter a estabilidade do corpo para não se sentir amanhã em depressão. Quando você trata bem o lugar, as pessoas, com respeito, você tem um ambiente favorável. O sistema, a máquina, ela está sendo alimentada por você por condições vibratórias que você pode fazer. Para os capelinos estarem bem aqui, eles tinham que promover a estabilidade com o que eles tinham, com aquilo que eles tinham em mãos. Não adiantava falar assim, vou lá em Capela buscar esse recurso que aqui não tem. Não, a distância, o momento era exatamente para eles refletir a falta. Pela falta,
e ver a grandeza daquilo que proporcionava a eles em evolução. Aí a gente vê isso aí, né? Lá nos maias, nos incas, o que eles fizeram com recursos tão parcos, né? Tão primitivos ainda. A todo tempo, do operário, não. Entre as raças negra e amarela, bem como entre os grandes agrupamentos primitivos da Lemúria, da Atlântida e de outras regiões que ficaram imprecisas no acervo de conhecimentos dos povos, os exilados da capela trabalharam proficuamente adquirindo a provisão de amor para suas consciências ressequidas. Como vemos, não houve retrocesso, mas providência justa de administração, segundo os méritos de cada qual, no terreno do trabalho e do sofrimento para a redenção. Então, essa Perfeito. comunidade que desapareceu, aquele momento serviu muito mais para eles. Aquele momento foi muito importante, né? Civilizações que desapareceram, não deixaram muito vestígio. Por que isso aconteceu? Porque a importância era mais para eles, para a evolução deles. E quantos momentos não tivemos no universo que isso aconteceu para grupos que nós nem sabemos, né? Então, era preciso passar, igual hoje numa sociedade, cada um tem seus problemas dentro de família. Não precisa o mundo saber de todos os problemas que cada um está passando. Só sabemos que todos passam conflitos, mas não precisa alardear as condições que todos vivem, mas os problemas servem para eles mesmos, para aqueles que estão dentro daquele reduto familiar. Então, nem tudo vai estar aparente, demonstrado, como o caso de Lemúria, Atlântida, né, que tiveram civilizações ali também naquela região do Atlântida, para que pudessem, em família, que é uma família grande, era uma civilização, resolver situações pendentes, encontrar esse lugar, esse ambiente para eles refletirem sobre tudo que fizeram e o que iriam fazer. Perfeito. Mais alguma informação? Nosso tempo já foi muito mais além. E na semana que vem a gente começa na civilização egípcia. Ou vocês querem voltar? Depois, na hora que terminar o livro, a gente começa de novo, né? Você sabe que se a gente fizesse isso, com certeza nós teríamos uma percepção bem diferente e bem melhor? Com certeza, com certeza. Mas vamos lá, semana que vem, abraço no coração de todos. O feijão está na panela e no fogo. Vai cuidar. Boa semana para todo mundo, gente. Obrigado, um abraço para todos. Boa semana. Obrigado pela Abraço, Obrigado, gente. Feliz 2023 aí para todos nós. Assim seja. Ney. Abraços cordiais.